Bom dia, sexto ano. Como vocês sabem, já finalizamos o nosso livro, né, de artes. E hoje eu vou passar uma atividade onde revisa todo o conteúdo do segundo e do terceiro módulo para que vocês possam se preparar para a prova bimestral, certo? Trabalho de artes, com certeza vocês terão, não é isso? Do sexto ano. E agora peguem a agenda de vocês para vocês copiarem, ok? E em seguida o caderno também. Vamos agora à agenda. Agenda de artes, sexto ano, manhã, 24/8/20, mais, né, agenda de artes, no caso aqui, mais exercício, revisão, do terceiro bimestre. Vocês vão pesquisar no livro de vocês e se achar também necessário, pode pesquisar em outros livros, na internet, sobre questões que eu vou passar aqui, certo? Então procurem, além de pesquisar, além de responder, responda no caderno de vocês, tira foto e envia para mim. Outra coisa, você que é do sexto ano, que não está me entregando as atividades, procure me entregar as atividades, para que você não saia prejudicado, certo? Tem muitos alunos ainda faltando entregar, ok? E o trabalho que eu irei passar também depois, vocês me entregarão via WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui exercício de revisão. Revisão, terceiro bimestre. Essa revisão já serve para a prova bimestral. Na próxima aula, que será segunda-feira, a gente vai corrigir essa revisão, certo? Outra coisa, em relação à prova de português, que vai começar amanhã, né? É o provão, né? No caso, aí amanhã, não, segunda-feira, terça, que você pode fazer, ou dia 24 ou 25 até o dia determinado pela coordenação. Não sei quando você vai fazer a de português, porque é um provão, são várias matérias. Então, o que acontece? Procure fazer com atenção. Como eu sempre digo, coloque um caderno, uma folha ali avulsa, responda na folha, depois, quando você tiver certeza, é que você vai responder. Então, preste atenção em cada questão, ok? Procure fazer com atenção. Se o seu celular tem algum problema, entre em contato imediatamente com o grupo, com a secretaria do colégio, mas não fique parado. Procure agir rápido para que você não se prejudique. Então vamos agora à primeira questão do exercício. Primeira questão. Elabore 10 questões. Essas 10 questões você vai elaborar, então não precisa eu corrigir, você vai me enviar, né? Você responde, você fez e respondeu. 10 questões dos módulos 2 e 3. Dos módulos 2 e 3.
Não é 10 questões de cada um, não. São 10 questões incluindo os 2 módulos. Segunda questão. Quais os tipos de simetria? Quais os tipos de simetria? Terceira questão. A linguagem é dividida em 3 elementos. Quais? A linguagem é dividida em 3 elementos. Quais? Quarta questão. Quais as características de uma obra hiperrealista? Quais as características de uma obra hiperrealista? Nós temos aí a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Elabora 10 questões do módulo 2 e 3. Quais os tipos de simetria? Terceira, a linguagem é dividida em 3 elementos. Quais? Quais as características de uma obra hiperrealista? Vamos agora à quarta questão. Ou quinta questão, né? Quinta questão. Na quinta questão eu faço o seguinte: qual a função da filosofia e o que ela significa? Qual a função da filosofia e o que ela significa? Na sexta questão, eu pergunto: o que é necessário para fotografar? Isso aí você já sabe, né? Que é muito fácil. O que é necessário para fotografar? O que é necessário para fotografar? Na sétima questão, eu pergunto o seguinte: para que os fotógrafos tiram fotos? Para que os fotógrafos tiram fotos?
Na oitava questão. Na oitava questão, defina monocromia e policromia. Nona, comente sobre Leonardo da Vinci. Vai falar sobre ele, né? Falar as partes principais sobre ele. Comente sobre Leonardo da Vinci. Décima questão. Cite as áreas que foram marcadas por transformações culturais no período da história europeia. A história europeia. Na 11ª, eu pergunto, o que é simetria? Na primeira, a outra já perguntei, defina, né? Perguntei quais são os tipos de simetria. Agora eu pergunto o que é simetria. O que é simetria? Na 12ª questão. Na 12ª questão, eu falo sobre o homem vitruviano, que foi muito comentado já, né, nas nossas aulas. O que é o homem vitruviano? O que é o homem vitruviano? Então, nós temos a quinta, qual a função da filosofia e o que ela significa. A sexta, o que é necessário para fotografar. A sétima, para que os fotógrafos tiram fotos. Oitava, defina monocromia e policromia. Nona, comente sobre Leonardo da Vinci. 10ª, cite as áreas que foram marcadas por transformações culturais no período da história europeia. 11ª, o que é simetria? E a 12ª, o que é o homem vitruviano? Vamos agora à 13ª questão.
13ª questão. Na 13ª, eu pergunto o seguinte: o grande exemplo da ética na Grécia foi... Qual foi o grande exemplo da ética na Grécia? Tá? Então, vamos lá. O grande exemplo da ética na Grécia foi... Aí você responde. Na 14ª questão, eu pergunto o seguinte: como é denominada a harmonia das cores? Como denominada é a mesma coisa de chamada. Como é denominada a harmonia das cores? Você responde como é que ela é chamada, né? Na 15ª questão. Na 15ª, pergunta o seguinte: a ética moral vírgula, no contexto filosófico, é definida como... Aí você diz aí como é que ela é definida, né? É definida como... Na 16ª questão. Ato pelo qual se deve responder é denominado Décima sétima questão. Onde encontramos a literatura? Onde encontramos... Tem muitas questões que vocês já sabem, né? Porque vocês já estudaram muitas dessas questões. Tem alguns que vão nem procurar, porque já sabem, né? Tem outros que procuram, mas a maioria das questões vocês já sabem. Onde encontramos a literatura? Sabe que a literatura você encontra onde? Em revistas, em livros, no cinema, né? No teatro, na dança. Na 18ª questão. O que é literatura? O que é literatura?
na 19ª. Que são cores primárias e secundárias? O que são cores primárias e secundárias? Pronto, essas 19 questões, próxima aula a gente corrige. Então, nós temos a 13ª, o grande exemplo da ética na Grécia foi 14ª, como é denominada a harmonia das cores. 15ª, a ética moral no contexto filosófico é definida como. 16ª, ato pelo qual se deve responder é denominado. 17ª, onde encontramos a literatura. 18º, o que é literatura? E a 9ª, o que são cores primárias e secundárias? Bem, tudo isso aí vocês já viram comigo nas aulas de vídeo, né? Vocês já viram nas revisões que eu já passei. Basta vocês pesquisarem nas revisões que vocês vão encontrar. Todas essas questões a gente já trabalhou nas aulas de vídeo. Eu já corrigi também, mas na próxima aula, segunda-feira, no caso, né? Na próxima aula eu irei fazer a correção. Eu sei que essa semana vocês terão provas, então façam com calma as atividades, tá? Façam com calma. Caso eu corrija as atividades e você não teve tempo porque está fazendo as avaliações, você tem um vídeo gravado e pode fazer as correções, tá certo? Então, gente, não se preocupe, faça com calma as provas, a nossa atividade de revisão. Fique com Deus e Deus esteja sempre presente na vida de cada um.